JK, herói ou vilão na política brasileira? Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK, foi um dos mais importantes políticos e líderes brasileiros do século XX. Ele nasceu em 12 de setembro de 1902 na cidade de Diamantina, no estado de Minas Gerais. Durante sua carreira política, JK ocupou vários cargos importantes, incluindo prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais e presidente do Brasil. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. A vida de Juscelino Kubitschek começou em uma família de origem humilde. Seu pai, João César Kubitschek, era um imigrante tcheco que trabalhava como mascate, e sua mãe, Maria Kubitschek, era uma brasileira de ascendência portuguesa. Juscelino estudou em escolas públicas e, mais tarde, foi para a Universidade de Minas Gerais, onde se formou em medicina em 1927. Após se formar, JK decidiu se dedicar à política. Ele iniciou sua carreira política em 1934, quando foi eleito para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em 1940, JK foi eleito prefeito de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Como prefeito, ele implementou várias reformas e projetos de modernização, incluindo a construção de avenidas e parques, além da expansão do sistema de abastecimento de água e energia elétrica. Em 1950, JK foi eleito governador de Minas Gerais, cargo que ocupou por 5 anos. Durante seu mandato, ele continuou a implementar reformas e projetos de modernização, incluindo a construção de rodovias e expansão da rede de telefonia. Ele também criou programas sociais, como o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FATRA, e o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSE. Em 1955, JK anunciou sua candidatura à presidência da República pelo Partido Social Democrático, PSD. Sua campanha se baseou no lema 50 anos em 5, que significava a ideia de que ele iria promover um rápido desenvolvimento econômico e social do Brasil em um curto período de tempo. JK foi eleito com mais de 35% dos votos válidos, derrotando seus adversários Adhemar de Barros e Juarez Távora. Durante seu mandato presidencial, que durou de 1956 a 1961, JK implementou uma série de reformas e projetos de desenvolvimento. Ele criou o Plano de Metas, um ambicioso plano de desenvolvimento econômico que previa a construção de várias estradas, usinas hidrelétricas, indústrias e outras infraestruturas em todo o país. Ele também criou a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, que tinha como objetivo promover o desenvolvimento econômico e social do Nordeste do Brasil, uma das regiões mais pobres do país. Além disso, JK promoveu a industrialização do país, incentivando a instalação de indústrias de base e a modernização das existentes. Ele também investiu em educação, saúde e cultura. JK foi responsável pela construção de Brasília, a nova capital do país, que foi inaugurada em 21 de abril de 1960. A ideia de construir uma nova capital no centro do país havia sido proposta desde a época do Império, mas somente JK conseguiu realizá-la. A construção de Brasília foi um marco na história do Brasil, uma vez que simbolizou a modernização e a integração do país. No entanto, o governo de JK não foi livre de críticas e oposição. Muitos o acusaram de promover um desenvolvimento desigual, concentrado no eixo Rio-São Paulo, em detrimento de outras regiões do país. Também houve críticas em relação à corrupção e à falta de transparência em algumas das obras realizadas pelo governo. Em 1961, JK foi sucedido por Jânio Quadros na presidência da República. Pouco tempo depois, Jânio renunciou ao cargo e o vice-presidente de JK, João Goulart, assumiu a presidência. O governo de Jango foi marcado por uma crise política e econômica, que culminou no golpe militar de 1964. JK, que havia sido eleito senador em 1962, foi um dos poucos políticos que se opuseram ao golpe militar. Após o golpe, JK foi preso e exilado em Portugal. Ele só retornou ao Brasil em 1967, depois que o governo militar decretou uma anistia para os políticos exilados. JK tentou voltar à política, mas seu partido, o PSD, havia sido extinto pelo governo militar.
Ele então se juntou ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB, partido de oposição ao regime militar. Infelizmente, a vida de JK foi interrompida de forma trágica em 22 de agosto de 1976, quando ele sofreu um acidente de carro na Via Dutra, a rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Ele morreu instantaneamente, aos 73 anos de idade. Sua morte foi lamentada por todo o país, e ele foi homenageado por muitos como um dos maiores líderes que o Brasil já teve. Polêmicas. JK também foi acusado diversas vezes de corrupção. As acusações vinham desde os tempos em que ele era governador, e se intensificaram no período em que ele foi presidente. As denúncias se multiplicaram por conta da construção de Brasília. Havia sérios indícios de superfaturamento das obras e favorecimento a empreiteiros ligados ao grupo político de Juscelino. Outro caso rumoroso foi o da empresa aérea Paner do Brasil, pertencente a amigos de JK, que foi acusada de possuir o monopólio do transporte de pessoas e materiais enviados para a construção de Brasília. Durante a construção de Brasília, como a BR-050 ainda não estava pronta, grande parte dos materiais e equipamentos utilizados na obra eram transportados por aviões. Curiosidades. O apelido de infância de Juscelino era Nono. Juscelino Kubitschek foi o único presidente de origem cigana no mundo. Sua mãe, Julia Kubitschek, era descendente de tchecos e tinha etnia cigana. O ex-presidente jogou futebol amador pelo América de Minas. Ele adorava o esporte, e era torcedor fanático do time mineiro. Ele tinha um café da manhã pouco convencional, filé bem passado, leite, café, mel, pão e manteiga. Outra de suas manias era tirar os sapatos em qualquer reunião ou encontro em que estivesse sentado. Em resumo, Juscelino Kubitschek foi um dos mais importantes líderes políticos do Brasil no século XX. Sua visão de modernização e desenvolvimento transformou Minas Gerais e o Brasil, promovendo a industrialização, a integração nacional e a construção de Brasília. Sua morte prematura deixou um legado de saudade e admiração, e ele continuará sendo lembrado como um dos maiores estadistas do país. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo qual a próxima personalidade que você quer conhecer. Muito obrigado e até a próxima!